Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo aqui na área de Sociologia do curso Aprenda Bem. Quero gravar esse vídeo aqui para a gente fazer a correção da prova do vestibular, das questões de Sociologia da prova do vestibular da Universidade Federal do Paraná de 2022. Nós já tínhamos adiantado a época, né, no dia mesmo, poucas horas depois ali do fechamento dos portões, um documento para vocês, né, no nosso site, nas nossas redes sociais, disponibilizando ali alguns comentários e o gabarito provisório. Então, agora com já o gabarito também da Universidade Federal, que no caso da Sociologia bateu com o nosso enviado anteriormente, né, aqui a gente pode aprofundar um pouquinho mais, a intenção desse vídeo, portanto, é a gente aprofundar um pouquinho mais as questões de Sociologia. Então vamos dar uma olhadinha lá na primeira, que é uma questão bastante interessante, tendo em vista que pode ser classificada aqui como uma questão da antropologia, né, pelo menos dos estudos da diversidade cultural, e notadamente aqui a questão da diversidade religiosa, que é muito importante, é um tema sempre pertinente aí para a sociedade brasileira. Então, a questão vai trazer uma reportagem, né, uns trechos ali de uma reportagem da BBC, falando que entre a Primeira República era Vargas, né, 889 e 1945, quando a intolerância era institucionalizada no Brasil por um código penal que definia como crime a prática do espiritismo, da magia e seus sortilégios, pelo menos 519 peças de religiões de matriz africana foram apreendidas pela polícia em terreiros de candomblé e umbanda no Rio de Janeiro. Essa era uma época em que o samba e a capoeira também davam cadeia no Brasil. Aqui a associação, por exemplo, da punição, né, do Código Penal do Estado brasileiro sempre chegando violento, né, nessas questões, principalmente da questão da cultura africana ou dos negros do Brasil, tendo em vista aí a recente, naquele momento, ali, passagem do fim da escravidão para uma sociedade em tese livre, né, ou pelo menos dos escravizados libertos pós 1888. Então ali está escrito, a notícia acima demonstra que nem os governantes nem a opinião pública tinham dimensão da ou interesse na pluralidade das religiões do Brasil, ou de religiões no Brasil. Esse fato demonstra o desafio para a convivência entre pessoas de diferentes crenças, cujo debate evidencia que, e aí vem as alternativas, né? Eu considero essa talvez a questão mais fácil, né, da parte de Sociologia da prova da UFPR. Então, letra A, as noções de preconceito, discriminação e segregação são inseparáveis? Não, né? Já me parece que uma questão bastante fácil de descartar, né? Essa alternativa, pelo menos bastante fácil de descartar, até porque nós tivemos um livro referência, né, das obras de Sociologia, que é o do Anthony Giddens, que num capítulo que vai tratar, por exemplo, da África do Sul, das questões de xenofobia, de discriminação e preconceito, ele desenvolve muito bem, né, os conceitos que a Sociologia elabora em relação a esses termos. Então, eles aprofundados nesse sentido não são inseparáveis, né? Pelo contrário, eles são cada um tipo de mecanismo, um tipo de pensar, um tipo de lógica, um tipo de ação, e também são muitas vezes historicamente destacados em diferentes períodos, diferentes tempos históricos, ok? Letra B. O conhecimento religioso foi superado pelo conhecimento produzido pela ciência. Essa é uma alternativa bastante meio elementar, assim, infantil, né? Não se trata disso, né? De uma disputa entre poderes. Eu tento sempre deixar isso muito claro quando a gente faz as primeiras aulas sobre o que é o conhecimento científico, o que é o conhecimento religioso, o que é o conhecimento filosófico, artístico e tal. Não se trata de melhores ou piores conhecimentos, se tratam de conhecimentos diferentes. E cabe ao candidato da universidade conhecer os mecanismos, as especificidades de cada um dos conhecimentos. C. O Estado brasileiro mantém a laicidade como princípio legal. Até aqui, beleza, né? A nossa Constituição, desde a República, é laica, mas desde a primeira Constituição, aqui talvez o grande erro da alternativa, né? As nossas primeiras Constituições nos remetem ao Império, né? 1824, pós-independência. E, portanto, ainda no Império havia, sim, a junção, né, da religião e do Estado, né, ou a religião católica como sendo a religião oficial do Império, até porque tinha toda na monarquia, de maneira geral, né, tinha toda uma ligação entre governos, né, Estado e religião, que só vai ser superada, e esse é um dos grandes legados e demandas das repúblicas, né, que é o movimento que vai superar a monarquia, é justamente a separação entre Estado e Igreja, no caso aqui a Igreja Católica, ou religião.
e que só vai, portanto, acontecer no Brasil depois de 1889, mais notadamente ainda na Constituição posterior, 1891. Portanto, não é desde a primeira Constituição. D. Então, essa alternativa está descartada. D. A religião se resume ao sobrenatural. Aqui já me parece confusa, né? Se resume ao sobrenatural apenas, ou ao incompreensível, ou ao incompreensível. E a ciência é a principal forma democrática de prática cidadã. Ambas as afirmações aqui são muito fortes, né? Não diria que a religião se resume ao sobrenatural ou ao incompreensível, e também não diria que a ciência é a principal forma democrática de prática cidadã. Seria forçar muito a barra, né? Então, essa também alternativa não me parece adequada. Sobra a E, né? Até por eliminação, e vocês vão ver que a E tem tudo a ver com o contexto, ali, o comando e a notícia, né? A religião não pode ser identificada apenas como o monoteísmo, e que, no Brasil, há historicamente uma diversificação das práticas religiosas. Portanto, essa é a alternativa correta, porque trata de diversidades, né, religiosas que sempre estiveram presentes, mas que, infelizmente, né, num passado aí mais sombrio, eram, digamos assim, violentamente oprimidas, né, ou reprimidas. E, portanto, a alternativa correta dessa questão é a letra I, ok? Passando para o próximo slide, a gente vai tentar agora chegar na próxima questão. A questão também muito interessante, essa talvez até eu admita ali uma certa dúvida, mas nós vamos tentar sanar aqui entre duas alternativas que podem ser mais assim possíveis de serem adequadas ao comando da questão. Mas eu vou tentar esclarecer qual que é o gabarito e qual que é a resposta certa, como a gente fez lá no documento que a gente mandou já ali poucas horas, minutos depois de a gente ter acesso à prova. Então, dá uma olhadinha lá. A idade avançada e os problemas de saúde de uma empregada doméstica de 63 anos não a impediram de percorrer semanalmente 120 quilômetros de sua casa humilde em Miguel Pereira, no sul fluminense, até o apartamento onde trabalhava lá no Alto Neblon, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, que tem o metro quadrado mais valorizado do país. Bom, esse é um trecho de uma reportagem do UOL que nos remete ao primeiro caso, que já é muito simbólico, né, porque trata de várias revelações aí do que é a sociedade brasileira, de contágio de Covid no Brasil. Então, a notícia do site retrata a primeira morte registrada na pandemia do novo coronavírus no Brasil. Uma senhora de 63 anos contraiu o vírus de sua patroa, que voltava da Itália para o Rio de Janeiro. O exemplo dessa fatalidade com uma mulher negra, empregada doméstica, revela um processo mais amplo, que vai além da pandemia e simboliza um cenário marcado por aí as alternativas, né? Aqui, certamente o que nos destaca do cenário maior, eu sempre classifico como a grande característica da sociedade brasileira, num passado mais ainda presente, digamos assim, a escravidão, o racismo e todas essas questões mais voltadas às questões das opressões, das violências, principalmente com uma parte importantíssima, que é a maioria, né, a maior parte da população brasileira, que são as pessoas negras, e, mais recentemente, talvez a derivação desse processo tão vil, né, que é a escravização de seres humanos, que são as nossas imensas desigualdades sociais, que, por sua vez, também refletem as desigualdades entre brancos e negros no Brasil, né, além das regionais, além das de gênero e outras tantas desigualdades que tem esse marco, né, esse abismo entre pessoas brancas e não brancas. Bom, aí a letra A me parece, portanto, a mais correta, porque ela vai falar de injustiças sociais, né? Qual que é esse maior cenário que o comando pensa, né, que o comando pede para o aluno refletir? São das nossas injustiças sociais, ou aqui poderia ser das nossas abismais desigualdades sociais que fazem com que determinados grupos sofram desproporcionalmente, né, as crises, tanto elas sanitárias como ambientais ou como até mesmo econômicas. Então, me parece que a letra A está redondinha, né, é a resposta. A letra B eu diria que não tem muito sentido, porque fala de uma injustiça ambiental que não pode ser associada às dimensões da justiça econômica ou racial. Primeiro que não é necessariamente uma justiça ambiental, eu penso, né? Pelo menos esse trecho ali não nos remete explicitamente a uma questão ambiental, apesar de ter a ver com a pandemia e tal, e a gente sabe que a origem da pandemia tem muito a ver com as questões ambientais. Mas, para além disso, ainda não podemos não associar com as questões econômicas e raciais. É justamente o contrário, o que me parece que foi destacado ali no comando da questão, né? Que está, sim, associado às questões econômicas, no sentido da empregada e da patroa,
e nas questões raciais, não à toa a empregada negra, a patroa branca e assim por diante. Bom, letra C, né? Injustiças socioambientais em que a tragédia revela que apenas a população de baixa renda foi vítima, refém de uma fragilidade do sistema de saúde. Aqui totalmente errado, né? Primeiro que não foi apenas a população de baixa renda que foi vítima, e muito menos a fragilidade do sistema, o que se mostrou na prática. No caso brasileiro é que o sistema de saúde do Brasil foi talvez um dos grandes colchões, né? Um dos grandes motores para minimizar, né? Tentar pelo menos minimizar já a tragédia que já foi a pandemia. Então ela está, nesse caso, totalmente errada, na minha opinião, essa alternativa. A letra D é um racismo estrutural, em que as políticas públicas conseguiram reverter os indicadores de desigualdade social. Até o racismo estrutural eu poderia discutir, que vai ser também a questão E ali, a alternativa E. Mas que é um conceito que a gente trabalha, é um conceito válido, que tem um grande autor aí que tem se dedicado a esse estudo, que é o Silvio Almeida, que eu já pedi para vocês estudarem, né? Nas nossas aulas e nos nossos materiais a gente comenta, né, esse conceito chamado racismo estrutural, mas que ali no transcorrer da alternativa fica errada, né, a questão, porque a alternativa, porque o racismo estrutural não denota que as políticas públicas reverteram os indicadores de desigualdade. Pelo contrário, o racismo estrutural é um conceito que revela as desigualdades, os indicadores e as permanências, as teimosas, eu diria até, permanências das desigualdades sociais, entre elas as desigualdades raciais no Brasil. E a letra E fala de racismo conjuntural, que é um conceito que nos foge, né? Não é muito do nosso dia a dia, então não sabemos muito bem o que quer dizer isso, não sabemos que teoria, que autor que está falando, dá para entender que tem um racismo ali, mas que aí quando a gente está falando de racismo conjuntural, eu não sei de quem ele está falando, do que está falando, então fica uma alternativa que não me parece adequada, né? Que os reflexos sociais e sanitários da pandemia podem ser identificados. Ok, mas o que quer dizer esse racismo conjuntural não me parece válido, porque a gente não tem esse conceito na sociologia. E mais, né? Me parece que a questão lá em cima não trata especificamente da questão de racismo, né? É mais uma questão das desigualdades mais amplas do que propriamente da questão de um racismo conjuntural, como a alternativa tenta associar, tá bom? Continuando, pessoal, a correção, né? Mais duas questões, então, aqui na sequência das questões de sociologia da prova da Federal daqui do Paraná de 2022. Então, lá na sequência, no meu modelo aqui na 59, há uma questão aqui sim muito interessante, penso eu, que vai tentar associar as questões de atualidades, né, do tipo um prêmio Nobel recente de 2021, questões de fake news, né, de desinformação, com os autores clássicos que nós estudamos aí sempre nos cursos regulares, né, de sociologia. Então vamos dar uma olhadinha lá. Ó. A jornalista filipina Maria Ressa e o jornalista russo Dmitry Muratov ganharam o Prêmio Nobel da Paz de 2021 por seus esforços para defender a liberdade de expressão frente à crescente repressão à mídia. Fenômenos como a disseminação do uso de mídias sociais, as fake news e os discursos de ódio podem ser vistos à luz da sociologia. Sobre esses fenômenos contemporâneos, considere as seguintes alternativas. A 1, né? Durkheim afirma que as atividades profissionais devem ter uma moral própria e que, apesar dos egoísmos particulares e da aparente anarquia econômica, a sociedade não tem razão de ser se não aportar um pouco de paz e harmonia aos homens. A 2. O processo de produção de informações e notícias verdadeiras ou falsas não se relaciona com os diferentes níveis de socialização. A construção das narrativas e a formação moral são uma expressão da liberdade de opinião, independente de regras sociais. 3. A produção das ideias está ligada à atividade material e econômica para Karl Marx, e a ideologia toma forma de uma falsa consciência na medida em que as representações estão sempre relacionadas a uma classe social ou uma posição na luta de classe. E 4. Pode-se compreender que, com naturalidade, as fake news se levarmos em conta as 3 características da modernidade para Max Weber, que são o processo de encantamento, a redução das esferas da racionalidade e a ampliação das relações baseadas no afeto. Bom, aqui para o aluno que está se dedicando, está estudando, fica muito evidente que, pelo menos, algumas alternativas são flagrantemente, assim, digamos, falsas, né? Eu destacaria aqui a segunda, né, a afirmativa ali, número 2, que basicamente descarta, né, as importâncias da estrutura social na formulação e na divulgação das
chamadas fake news ou da desinformação. Pelo contrário, né, o que a sociologia faz né, sempre nos seus estudos é mostrar que é justamente o contrário. As notícias falsas se relacionam com os diferentes níveis de socialização, né? Elas estão profundamente vinculadas, inclusive, e no limite, isso é um jeito de explicar, inclusive, o mesmo fenômeno, a divulgação, a produção de fake news. Então, é exatamente ao contrário, né? Seria a alternativa para ela ser correta. Então, como ela está aqui desenhada, né, escrita, me parece que a alternativa 2 já é uma alternativa que a gente tem que descartar. E aí, se a gente prestar atenção no gabarito, a gente vai ver que, por eliminação, já sobram poucas, né? Mas a outra alternativa, que é, na minha opinião, também para o aluno que está até num nível básico de sociologia, não precisa nem estar muito avançado, é a 4, que vai confundir conceitos clássicos e importantes de um autor fundamental, um dos 3 mais importantes da sociologia, que é o Max Weber, falando em, por exemplo, processos de encantamento, né? Na verdade, quem se dedica ao estudo do Max Weber sabe que o termo correto é desencantamento do mundo, onde ele vai fazer exatamente uma leitura de que o mundo está se tornando menos mágico, né? Menos assim no sentido abstrato da compreensão das coisas e mais racional no sentido da ciência, da materialidade. Portanto, além de estar o termo correto ali, que confunde desencantamento do mundo com encantamento, há também a consequência disso que também está invertida, que é não uma redução da racionalidade, mas um aumento da racionalidade na leitura do Weber, né? Fora que não tem essa ampliação das relações baseadas no afeto, isso nos leva mais a uma interpretação mais brasileira e mais posterior do Max Weber, que é do Sérgio Buarque de Holanda, num conceito que também já caiu na Federal de homem cordial, mas que aqui no caso não tem nada a ver com Max Weber. Então, a 2 e a 4 seriam as alternativas erradas, e portanto sobram a 1 e a 3, que estão de certa forma desenhadinhas. Eu até entendo os alunos, conversando com eles, que a alternativa 1 possa trazer algum tipo de dúvida, porque o Durkheim é um autor que a gente estuda menos, por exemplo, em geral, né, do que o próprio Karl Marx, que tem a alternativa 3 ali muito desenhadinha no conceito de famoso, né, de ideologia, que é de fato associada à falsa consciência. Então ali está tudo mais ou menos como a gente vê em salas de aula, nos materiais. E a 1 talvez desse algum tipo de dúvida, mas como não há uma alternativa que sobre, né, então fica o gabarito a letra B. E o Durkheim, de fato, tem essa preocupação, né, com, por exemplo, quando ele diz ali com a moral, é um tema que ele estuda, né? Ele também vai falar que a soma da sociedade não é a soma das vontades individuais, o que me parece que está mais ou menos embutido naquela preocupação ali de que, apesar dos egoísmos particulares e da aparente anarquia, a sociedade né, tem que apostar, digamos, tem que dar um jeito de estar coesa, né, que seria talvez o termo aí que está faltando para ficar justo com a terminologia e os escritos, os conceitos do Durkheim. Mas, numa maneira geral, a alternativa ali, a frase número 1, ela, de certa forma, pode ser sim associada ao Durkheim. Então o gabarito ficaria a letra B de bola, né? As alternativas 1 e 3 dessa questão, ok? E por último, a tão polêmica, né, infelizmente presente aqui, né, a questão, não nada contra, né, a questão em si ou o autor, mas porque a federal, é preciso ser honesto, né, quando há erros com os nossos candidatos, a gente sempre está aqui fazendo defesa da universidade, da importância da universidade, mas como todo processo humano, há erros, né? E infelizmente a federal me parece que errou a título de, talvez, muito provavelmente essa questão seja impugnada, né, seja cancelada, porque a própria federal divulgou um edital extraindo exatamente essa obra das obras que os alunos deveriam estudar. Então ela tirou, né, num edital específico a obra e depois cobrou a obra, né, um trecho da obra, a referência da obra numa questão toda voltada para a obra, como essa questão 60. Então eu vou fazer essa questão rapidinha, dando esse pequeno comentário, infelizmente, né, de que talvez não fosse a questão que a gente estava esperando, né, e que certamente ela se tornou uma questão injusta, tendo em vista que alguns alunos provavelmente não estudaram, mesmo tendo estudado ano passado, muitos alunos estudaram em outros anos essa obra, mas para esse ano não era, a obra não poderia ter caído, né? Mas, dito isso, ela tem um trecho, eu não vou ler, o trecho é muito longo, mas vocês podem ler depois com relativa tranquilidade, mas é um trecho que vai mais ou menos tentar associar, né,
na minha visão, o conceito de poder, que é uma das preocupações da obra do Lebrun, né, o que é o poder, com, me parece, uma dimensão histórica do ponto de vista cronológico e também uma dimensão teórica do ponto de vista sociológico, ou até mesmo aqui no caso até filosófico, ou pelo menos da filosofia política. E vai mostrar como isso é dinâmico, né, como isso digamos assim, sutil, né, é maleável. Esses conceitos vão se transformando, né? O que a gente entende por poder vai depender do autor, da época, do tipo de leitura que eu faço, da metodologia que eu trabalho, esse conceito tão denso que é o poder. E aí o Comando vai pedir mais ou menos isso, né? Ele tem o trecho ali, daí no livro, o que é o poder, o Gebran enfrenta diferentes modos. O Gebran não, o Lebrun. O Gebran do Poder Judiciário na cabeça. O Lebrun enfrenta diferentes modos de conceituação do poder na teoria política e social, com o objetivo de aclarar, em suas palavras, aí vem as palavras do autor, né, do Lebrun, alguns preconceitos e abandonar algumas evidências. Para Lebrun é correto afirmar que aí as alternativas são muito finas, né, digamos assim, elas são muito próximas do que autores e diferentes correntes teóricas pensam sobre o conceito. Mas o gabarito, a gente já tinha também adiantado lá para vocês no dia, né, poucas horas depois de termos acesso à prova, que o gabarito era a letra D, porque parece para nós, né, a letra D a alternativa mais próxima do que no total da obra, digamos assim, o Lebrun tenta passar uma imagem, né, ou tenta pelo menos indicar, que é o quê? Numa organização política moderna, ela não vai ter como não ter algum tipo de dominação, que aqui já nos remete até a um conceito weberiano, né, mais assim, classicamente falando. No entanto, o problema político é encontrar a melhor maneira de adequar esses valores escolhidos de dominação, inclusive, de determinadas sociedades. Isso ele destaca bastante no livro, né? Ele não chega a trazer um manual de como isso deve ser feito, mas ele mostra isso no livro. De modo que a alternativa A, a ideia de poder presente nos regimes totalitários e na preponderância do poder econômico, é a razão pela qual devemos banir qualquer forma de poder, me parece muito dura, né? É uma questão que primeiro não me parece que coadiz com o livro em si, né? O que o Lebrun de verdade propõe no livro, e muito menos que devemos banir qualquer forma de poder, porque como está na alternativa D, o gabarito, o poder nesse sentido é reconhecido como legítimo, como necessário, inclusive, para as organizações sociais. Então a alternativa A é a que está muito distante do livro como um todo e daquele trecho ali que a Federal destacou na questão. Letra B. O Estado, enquanto esfera autônoma de poder, deve ser mínimo o suficiente para garantir as liberdades civis e o funcionamento da economia. Essa não é uma postura do Lebrun, né? É uma postura de algumas correntes teóricas, muito mais até modernas, né? Mais próximas das nossas eras e das nossas gerações, e, portanto, não é uma afirmativa assim tão categórica do autor e muito menos da obra. Portanto, me parece que essa alternativa também está bem longe do que a gente está discutindo quando a gente lê o livro, né? O Estado não é uma esfera totalmente autônoma de poder e também ele não tem necessariamente que ser mínimo, né? Ou só para garantir liberdades civis e o funcionamento da economia. Isso é uma leitura de um grupo de pensadores, de correntes teóricas sobre o próprio Estado, mas não é da obra como um todo do Lebrun. E o Comando pede, né, para Lebrun, que para ele, o autor e a obra, é o poder. A C, há uma inseparável união, que já é meio esquisito, né? Inseparável união. Há uma inseparável união entre os detentores do poder econômico e os detentores do poder político, sendo necessário substituir a classe dominante pela classe dominada. Essa também, como a B, me parece que não é bem a praia do Lebrun, é praia de alguns autores aqui, uns autores mais críticos, né, mais revolucionários, podemos dizer assim, mas que não é a proposta do livro como um todo. Ela é um trecho do Lebrun lendo outros autores que propõem, pensam, por exemplo, a substituição, né, de dominados por dominantes, porque na visão desse tipo de autor, ou de uma parte, pelo menos, desse tipo de teoria, haveria uma relação intrínseca entre poder político e poder econômico. Mas não é para todos os autores, para todas as correntes, e muito menos para o Lebrun, ele mesmo autor. E aí, essa talvez pudesse, na verdade foi aqui eu pensei que os alunos poderiam estar confusos, né, junto com a D, que é o gabarito, a E dizendo que a dominação está associada à proibição, à repressão, revelando a face violenta de um poder que é externo ao indivíduo e impõe limites à sua liberdade.
porque essa está muito bem estruturada, muito bem escrita e nos lembra autores clássicos, né? A gente pode pensar aqui na questão da proibição, da repressão ou dos limites da liberdade em autores que a gente sabe que são citados na obra, como Hobbes, né, que tem um destaque importante nos capítulos que levam o nome, né, do Hobbes ou do livro Leviatã no título, mas que de fato também não é a proposta final, digamos assim, do Lebrun, né? A conclusão dele não é bem essa. Ele apresenta essa discussão no livro, mas não é bem a praia do Lebrun. Por exemplo, falar que a dominação está sempre associada a proibições ou repressões. Não me parece muito a cabeça do Lebrun agindo nessa alternativa. Então, de maneira mais, talvez essa assim, além de ser, digamos, inadequada a questão, né, por causa da questão do edital e tal, é certamente, na minha opinião, a mais difícil, né? Como tem de ser as anteriores dos vestibulares italianos que usam essa obra, porque essa obra é uma obra bastante densa, que trata de bastante autores, de um recorte histórico que vai desde a Grécia Antiga até autores muito contemporâneos nossos. Então, mais uma vez, foi uma questão difícil, né, desse texto chamado Que é Poder, mas que o gabarito é a letra D, como a gente já tinha adiantado, e, portanto, bateu também aí com o gabarito preliminar da universidade, divulgado recentemente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. A gente se encontra aí nas próximas aulas, nos próximos vestibulares. Bons estudos aí. Tchau, tchau, pessoal.